tarde. Hoje vamos começar mais um episódio do podcast Momento de Sabedoria. Segundo episódio com a doutora Karen, psicóloga. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, procrastinação. E aí temos uma convidada especial ali. Vamos ver como ela vai se comportar. Por enquanto, tudo certo, né? Só controle. Né? Então aqui a Deise, Patrícia também, e vamos participar aqui nós três. Hoje nós vamos deixar por conta da doutora Karen para ela explicar pra gente. Eu fiz um roteirinho aqui, mas aí a gente vai. Eu comecei inclusive a ler esse livro, não sei se você conhece, Karen, A Arte de Falar e Fazer, que eu fui procurar alguma coisa na área de procrastinação, uma teoria revolucionária para vencer a procrastinação baseada em evidência científica. Eu ainda estou bem assim no início, porque eu sofro com essa procrastinação. Eu reconheço e eu quero muito buscar ajuda. Depois você me empresta que eu ainda não li. Tá bom. O que é procrastinação? Procrastinar, né? Acho que a definição do senso comum, ela é bem clara, que é o ato de deixar para depois o que a gente pode fazer agora. Né? Procrastinar nada mais é do que adiar. Né? Então, tudo que a gente deixa para depois, a gente está procrastinando. Se você tem tempo e capacidade de fazer agora e não está fazendo, você está procrastinando. Mas o procrastinar ele entra mesmo na teoria não, no ato de fazer. Né? A gente está falando de hábito. Criar um hábito estabelecido. Toda vez que eu deixo de fazer algo, eu tendo a cada vez mais deixar coisas de fazer. Então aí vem a grande questão. Procrastinar de vez em quando é uma situação. Procrastinar sempre gera um resultado totalmente diferente. Realmente, quando eu fui pesquisar, tem bastante material até, bastante pessoas falando sobre isso, né? Tem. E eles dão até aquele exemplo da dieta. Eu vou começar segunda. Não, deixa que eu vou começar, você tá assim, na terça-feira, não, deixa que na segunda, próxima segunda eu comece. Aí na segunda à tarde mesmo você já parou, na terça você já parou. Exatamente. E aí eu vi também uma médica, Ana Beatriz, eu acho, falando que é bom às vezes você, como você falou, o hábito. Ela criou um hábito de fazer uma lista no dia anterior, enquanto ela não completa aquela lista no outro dia, ela não vai fazer outras coisas. Mas aí a gente fala tudo mais pra frente. E aí a gente já está vindo em resposta. Em Então, resposta, vamos criar como deixar de procrastinar. Entraria nesse ponto. E procrastinar, assim, de vez em quando, isso acho que é inerente ao ser humano. Todo mundo acho que procrastina em algum momento, né? Isso pode virar também um hábito. Com certeza. Eu falo que a procrastinação, ela vem quando a gente não tem definido, claro, o que é emergente, né? O que a gente tem de emergência, o que é importante das coisas que não são importantes. Então, começa aqui. Então, por exemplo, eu acordei e tal, eu tenho meu trabalho, são coisas que eu não vou deixar para depois porque eu tenho um compromisso. Eu sei que aquilo é importante. E aí o resto a gente não classifica. Você não classifica o quanto é importante para você ir para a academia, o quanto é importante você alimentar bem, o quanto é importante. Você não coloca como prioridade. A gente faz o quê? Se der, eu como bem. Se der, eu faço tal coisa. E aí esse se der, a gente vai deixando tudo depois. Entende? Então assim, é bem mais simples, por isso que é tão comum. Porque a gente não percebe. A gente começa a deixar as coisas para depois, e aí a gente fala, vou fazer o que é importante. Só que aí, de importante em importante, vai ficando um monte de coisas para trás. E aí vai gerando um secar. E eu falo que o pior é o sentimento. Você procrastinar é uma situação. Agora, o sentimento que esse ciclo de hábito, né, de não fazer, gera, e as consequências, né? Exatamente. Porque quando a gente procrastina, a gente deixa de fazer. Se a gente deixa de fazer, a gente vai gerar um sentimento de incapacidade. A gente não vai falar, não, eu preciso melhorar e fazer mais. O que você vai sentir? Que você não está dando conta, que você não é capaz. Eu acho que aqui vem um ponto muito importante de se entender. Por que a gente tem sim que lidar com a procrastinação e buscar os meios de, no mínimo, ir melhorando isso pouco a pouco? Porque não é um dia para noite. Né? Um hábito construído a longo prazo que se fixa e a gente tem que ir modificando. Não é do dia para noite. Só que onde a gente precisa acender a luz do alerta? A hora que você vê que o sentimento que está gerando é um sentimento de incapacidade. Então, quando você falou de emagrecimento, eu não consigo emagrecer. Aí você vai perguntar por quê?
Porque as pessoas falam, ah, eu não consigo fazer academia, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo não sei o quê. Só que na grande maioria das vezes elas nem tentaram. Elas só pensaram e não chegaram a fazer. Porque deixou para segunda, deixou para outro mês, deixou para o ano que vem, deixou para depois disso, depois daquilo. Procrastinou. Aí ela não entende que ela procrastinou e precisa trabalhar isso. Ela entende o quê? Que ela não é capaz. E aí, a procrastinação é uma doença? Não é uma doença, é um hábito. Então, assim, óbvio, o que causa o procrastinar? Aí é diferente. Aí são vários pontos. Um deles é lidar com as emoções. Se você não está bem, se você não está saudável, se emocionalmente você está instável, obviamente você vai procrastinar. Por quê? Porque você não está conseguindo ter o ato de fazer. Né? A gente se fecha. Quem tem TDAH, que é um transtorno, né? É correto? Normalmente procrastina. É isso. Porque parece que muitos pensamentos, e aí para pôr em ação, acaba que vai procrastinando. Aí você entrou exatamente. A pessoa que tem TDAH, a pessoa que é ansiosa, né, a gente fala, se ela é ansiosa, ela deveria fazer mais. Ansiedade é o quê? Não é um distúrbio? O que é ansiedade? Existe a ansiedade normal que todos os seres humanos têm, que é natural do ser humano, que é de ansiar por algo. Ou seja, então quando eu tenho algo importante, quando eu preciso me cuidar, tudo me gera uma certa ansiedade, que é para justamente te motivar a fazer. Você sabe que tem que fazer, você vai ansiar por aquilo que você vai fazer. No transtorno de ansiedade, como diz, causa um transtorno na vida da pessoa. E aí ela começa a pensar mais e agir menos. E esse pensar mais não é pensar de forma produtiva, é pensar de forma destrutiva. Por isso que se torna um transtorno. A gente pensa, ao invés de você pensar das possibilidades que você poderia construir, você vai ficar pensando no que pode dar errado, no quanto tempo você já perdeu e você vai perder mais tempo. Então a ansiedade, ela realmente causa um transtorno na pessoa porque ela paralisa. Você passa muito mais tempo pensando em como fazer do que fazer. Entende? Aqui, a gente está fazendo esse podcast. Quanto tempo você demorou para começar a fazer o podcast? Primeiro você quis que tivesse um ambiente perfeito, você começa a criar um monte de coisinha para não fazer, para não começar. Então, a ansiedade, quem sofre de ansiedade provavelmente nem vai executar, nem vai chegar a executar um podcast, um projeto novo, porque vai estar sempre pensando e nada de execução. Então, tem causas que levam você a procrastinar também. E no caso, quem tem TDAH, quem tem ansiedade, tem mais causas que levam a pessoa a procrastinar? Ou, tipo, tem pessoas que procrastinam sem ser ansioso, sem ter TDAH? Acho que talvez uma causa que leva muito a procrastinar, a rede social. Também, disso agora. Você falou assim que uma das causas da procrastinação seria o hábito, né? Você ter maus hábitos e você acaba procrastinando. Exatamente. E aí entra a rede social. Você, querendo ou não, você pega um hábito de estar sempre olhando as redes sociais, quando você vê, já virou um vício, e aí? Exatamente. Aqui a gente vai ter outra problemática, né? Que é, quando a gente fala de procrastinar, a gente está falando diretamente de hábito. Então, você falou, é um transtorno? Não, é um hábito. Procrastinar está relacionado a um hábito. Então, a gente pode influenciar o ambiente que você vê, que foi te deixando deixar as coisas para depois. Pode ser algo que começou com um simples ato de deixar para depois um pouquinho e aí foi crescer, igual a ansiedade acontece. Então, assim, não dá para saber exatamente o que motiva, mas eu ouso dizer que todos os motivos que a gente citou aqui levam ao procrastinar. Então, a rede social, quanto tempo a gente passa olhando a vida dos outros? Não consumindo conteúdo de qualidade, ou estudando, não, olhando a vida dos outros. A gente passa um tempão. Eu já parei para analisar quanto tempo eu fiquei, uma hora e meia olhando nada de Vamos ver que tem no Instagram tem, né, o limite. Você consegue as colocar. horas que a gente passa conectado. Tem pessoas que acorda, já vai mexer no celular, na rede social ou no WhatsApp, em algum meio, né? É um hábito, tá vendo que é um hábito? Então, se a gente tem um hábito com base em uma tecnologia nova, que tem também, né, a sua parte positiva, Tempo. mas ela piorou esse hábito de procrastinar. Porque realmente a gente já acostumou. Então, você nem percebe. Você tem várias coisas importantes e não importantes para serem feitas, e aí, quando você menos percebe, você já passou horas e horas aí
da rede social, olhando a vida do outro, e o pior, sabe aquele sentimento que eu falei que procrastinar gera? Só piora, porque você está olhando todo mundo fazendo, e aí você fala, opa, e eu só pensando, eu só querendo, eu só adiando, né? E aí o que é mais louco, que ao invés da pessoa olhar e falar, não, quer saber? Deixa eu desligar isso aqui, deixa eu fazer minha lista de prioridades, deixa eu ver. Não, ela faz o quê? Ela se aperta. Aí esse sentimento, né, de incapacidade, que ela mesma, né, entende que é uma incapacidade, e sofre, cria um sofrimento em torno disso. Aí vira um ciclo que não tem fim. Eu procrastino cada vez mais, me sinto cada vez mais impotente e incapaz, e aí a vida vai parando, vai parando, vai parando, vai parando, vai parando. E aí a gente tem, aí sim chegam os outros transtornos, que vão chegando de mocinho e vão ficando na vida da pessoa. Tudo por conta do ato de procrastinar. Um hábito que dá para ser mudado, dá para ser modificado, mas que realmente é muito difícil. Qual que é a sua especialidade mesmo? Cognitivo comportamental. No caso, está envolvido com o comportamento, a procrastinação. Totalmente. Você tem pacientes que leva isso para você? É muito difícil a pessoa ter a consciência. Que procrastina. Exatamente, entendeu? Então, assim, quando a pessoa chega, ela chega porque ela tem dificuldade em uma área específica, ela tem um problema de relacionamento. Então, assim, ela vem com uma demanda totalmente diferente, e aí no meio do percurso a gente descobre que ela procrastina. Mas normalmente eu não foco, olha, né, você tem problema. Não, a gente busca entender o porquê não está sendo feito. Quando eu falei das emoções, é sobre isso. Se a gente não está saudável, se você não está conseguindo organizar, né, de uma forma produtiva, mentalmente, se você não está se sentindo capaz de modificar o que está acontecendo na sua vida, você não vai nem conseguir achar o caminho. Eu não vou conseguir sozinho entender que eu preciso de ajuda, que eu estou procrastinando, que eu tenho ansiedade. Tem gente que não sabe, acha que aquilo ali é o normal. É normal ficar sem dormir, é normal chorar por tudo, tem gente que acha que é normal sentir tristeza todos os dias. As pessoas não sabem que elas têm um problema específico, entende? Elas só vão entender ou quando elas assistem um material como esse, ou quando elas escutam alguém próximo falando, ou alguém aponta, olha, tá vendo isso aqui, você não está fazendo, isso aqui, isso aqui. Então eu falo que na terapia é mais uma descoberta do paciente, aí ele se descobre. Aí a gente entra no autoconhecimento, que é de se conhecer e conseguir ter essa percepção. Eu atendo, né? A maioria das pessoas, elas não tem essa consciência que elas precisam de terapia. O meu trabalho hoje é o quê? Levar essa consciência. Você está sentindo isso, está sentindo aquilo, sua vida está assim, assado? A terapia pode ajudar. Elas acham que não. Né? A grande maioria acha que precisa ter um problema evidente para buscar uma terapia. E a terapia é muito maior do que isso. É primeiro você se conhecer, é você saber até onde tem realmente, existe ali um déficit, existe uma incapacidade real ou não. Né? São pequenas mudanças que podem modificar tudo o que está acontecendo. É procrastinar e déficit de atenção, é déficit, fala de atenção. Qual que é a relação? Porque procrastinar é você deixar de fazer alguma coisa que você está fazendo naquele momento. Déficit de atenção, eu estou fazendo alguma coisa, outra me chama a atenção e eu vou fazer outra coisa. A gente está falando de uma dificuldade de manter uma concentração, que é a concentração no foco, né? E a gente está falando de deixar para depois, é diferente. Então, quem tem déficit de atenção tende a deixar mais do que quem não tem, porque tem dificuldade. Então, por exemplo, eu vou pegar esse livro para ler. Se eu tenho déficit de atenção, eu vou começar a ler, qualquer barulho, qualquer coisa vai me distanciar de finalizar a leitura. Agora, quem procrastina provavelmente vai pegar o livro E não vai nem começar. e não vai nem começar. E ela vai fazer, amanhã eu começo. À noite eu começo. Não consegui. Quando você precisar do livro, a pessoa vai entregar sem ler. Então, não é exatamente, eu tenho déficit de atenção, eu vou procrastinar, ou eu procrastino e tenho déficit de atenção. Não tem uma relação totalmente específica, assim. Né? Uma atribua o outro, mas não é. Eu venho estudando há um tempo sobre a questão do autoconhecimento. Então, quando a gente tem essa consciência de fazer autoconhecimento, da autoanálise, a gente consegue começar a identificar, porque você vai buscar respostas para o que está acontecendo. Aí você começa, então, peraí, que tudo indica que eu estou com essa situação. Exato. Então, assim, eu como minha profissão advogada, a procrastinação, ela
assim como a vilã para mim. Você que é psicóloga, que entende bem desse assunto, você procrastinava, por exemplo, quando você contou pra gente que você perdeu peso, com toda a sua força de vontade, você procrastinava antes? Era difícil, foi difícil você tomar essa atitude, não, eu vou perder peso, eu vou fazer o que tem que ser feito? Então, eu procrastinava, e aí que eu procrastino? Aqui vem um ponto, a gente está falando de hábito, de novo, né? O fato de eu ter superado algo que eu não tinha, não fazia, não quer dizer que eu ainda não tenha muitas outras coisas para superar, que eu não tenha muitas outras áreas para crescer, entendeu? Então, assim, procrastino ainda, e o meu procrastinar ele vem muito disso da parte da ansiedade, de querer muito entregar o dom, de querer compartilhar conhecimento. Então, lembra quando eu dei o exemplo? A gente quer fazer o podcast, aí você pensa no cenário, você pensa no que vai falar, você pensa na tua imagem, você pensa em um monte de coisa. E isso é um dos pontos que faz procrastinar. No meu caso, é esse o ponto. Eu sempre quero fazer uma coisa muito perfeita, que é aquele de buscar o perfeccionismo. Hoje eu tenho conhecimento e tenho lidado com isso, mas é constante. Não é do dia para noite, eu tenho um mês, parei de procrastinar. A gente não para de procrastinar. A gente toma consciência todos os dias. Tem dia que eu procrastino, tem dia que não. Então eu acho que é um equilíbrio. Começou a procrastinar e atrapalhar a vida? Opa, preciso começar a fazer. Ação, né? Que é o que normalmente o que falta é ação. Né? Tem uma frase muito usada, eu usava muito, eu estou parando, que é uma desculpa, né? Que eu falava, eu prefiro deixar, eu funciono mais na pressão. Quando, por exemplo, tem um prazo, tá terminando o prazo, agora eu vou fazer. Enquanto eu tiver lá 15 dias, 20, sei lá quantos de prazo, quando tá faltando 2, 3, aí eu vou lá e faço. Normal, o ser humano tende a fazer isso. Por quê? A gente fala assim, zona de conforto. Não é que tá confortável, né? Muitas vezes não tá confortável. Mas a gente cria essa falsa ilusão de ficar mais confortável não fazer do que fazer. Então você tem um BO para resolver aí, num caso super difícil. A tendência é o quê? Deixar para depois. Você fala, isso é tão difícil, depois eu faço. Ou seja, você está procrastinando, evitando algo. Entende? Não só por deixar para depois ou por entender que não é importante. É importante, você tem a consciência que é importante, você sabe que vai ter que ser feito, mas nem assim isso te impede de deixar para depois. Cara, e como a procrastinação influencia em todas as áreas. Porque, assim, por exemplo, eu falando por minha experiência própria no trabalho, advocacia, a gente trabalha com prazo, a gente trabalha com ansiedade dos clientes esperando uma resposta. Então, se eu não faço dentro do tempo, eu vou acumular trabalho, eu vou ficar estressada, eu vou dizer que eu não tenho tempo, que o tempo está passando mais rápido, que eu vi, inclusive, cientificamente, dizendo que o tempo está diminuindo, mas porque eu estou procrastinando. E aí, você cria uma situação que às vezes você começa a perder clientes no trabalho, porque você já não começa mais a ter aquela... Você, às vezes, levou um tempo para criar a sua identidade, a sua autoridade como profissional, e você começa a desconstruir porque você está procrastinando, porque o cliente vai falar, não, ela não faz. Vai vir um colega bonzinho lá, eu olhei lá, a doutora Kelly não está fazendo o teu trabalho, não protocolou tal data, não fez isso, e você sabe das consequências que vai te gerar, mas você ainda se parece que não... Aí vem aquelas outras, você vai começando a criar outros tipos de sentimentos, que vai te machucando e você vai entrando até num quadro de depressão. Exatamente, é exatamente. E vem nas finanças também. Eu vou te dar um exemplo. Eu também. Olha como eu procrastino. Eu não vou procrastinar mais. Mas assim, não vou nesse grau. Eu acho que eu cheguei num grau muito avançado, eu reconheço. Eu tenho as contas para pagar, mas eu tenho que olhar lá. Nossa, eu sei que é muita conta. Eu tenho lá um caderno, um planner que está lá dizendo, mas eu não vou olhar. Gente, eu tenho que olhar hoje que conta vence. Tem dinheiro na conta, mas será que vai dar? Eu não vou olhar. Depois eu olho, quando você vê, já passou o horário do banco de você pagar as contas. E aí você vai pagar por juro. Gente, isso aí, a gente estuda muito a questão da energia, né? Eu sinto, às vezes, quando eu vou pagar algumas coisas, né? Vai ser caro pra mim pagar. Nossa, mas eu tenho que abrir o banco, eu tenho que constar aquela fatura. Eu já vou me sentindo cansada. Só de pensar. É isso mesmo, você tá entendendo? Então, assim, quando eu falei da zona de conforto, é sobre isso. Você sabe o que você tem que fazer,
Mas aí você fala, vou abrir agora, vou ficar irritado, vou... E se não der? Depois eu olho. Então a gente acaba se enganando, a gente não percebe que a gente piora uma situação que aparentemente vai ser mais fácil deixar para depois, mas não é. Né? Então, assim, eu falo que é estado de consciência. Tomou consciência disso, agora você vai ter que agir. Tá com preguiça de fazer? Essa preguiça vai resultar em quê? Então, você tem que avaliar o que você está perdendo e o que você está ganhando. É o único jeito de você tomar a atitude de fazer. Eu vou ir. Se eu não ir, eu tenho muito mais a perder. Eu vou abrir, porque antes eu olhar agora e dar tempo de fazer alguma coisa, do que não olhar agora e depois não ter o que ser feito. Aí você vai ter que, aí vai ter que lidar com outros sentimentos. E quais que são as técnicas para você parar de procrastinar? Então, quando você falou dessa lista, ela é bem eficiente. Eu tenho usado ela também. Ó, aqui não cortando, mas eu sinto, a Kelly reclama muito comigo referente ao meu caderno, entendeu? Mas eu sinto que quando eu anoto aqui no papel, eu produzo mais rápido. Tipo, eu coloco mais Não, cara, rápido. deixa eu te contar que ela tá contando pela metade. A gente tem um programa aqui, super top. Super top, que você lança tudo lá, ele te avisa no e-mail, ele chega a notificação, só que ela não entra para alimentar, ela vai no caderninho, ela não consegue soltar esse caderno. Entendi. E o caderno é só dela? Enquanto o sistema, o programa, Aí, eu também mas eu tô pegando o hábito de lançar. Hábito. Isso, Tá, daí é um novo hábito, tá vendo? Então ela está lidando com duas questões. Uma, desfazer de um hábito e o outro de incluir esse novo hábito. E aí tem que sair da zona de conforto. Por quê? No caderninho ela tem que pensar. É rápido, ela vai dia Ela né? tem que fazer um negócio, ela só escreve. Ali ela vai ter que abrir, ela agora vai ter que entender como é que funciona, ela tem que saber. Então, tipo, ó, já não trabalha mais. Aí o que o cérebro dela tem que fazer? Vai me tomar mais tempo. Deixa eu depois, deixa eu escrever isso daqui, depois eu passo. Depois eu... Exatamente, E aí, mas depois- você tá ouvindo ela falar. Aí chega lá no depois e não tá lá, entendeu? Eu faço isso com meus prontuários. Então, tipo, eu atendo tudo, depois lançar tudo. Quem diz que sempre lanço depois? Às vezes eu não lanço depois, eu falo, não, eu vou sair, que eu achei mais cedo na creche, eu pego minha filha, depois eu lanço. Só que aí o que acontece? Na hora de lançar, opa, e agora? Cadê? Entendeu? Às vezes você vai comer barriga, então aí você começa a ver que tem prejuízo. Aí você vai começando a controlar que não, começar a lançar, que é antes perder mais 5 minutos aqui, do que depois, entendeu? Não saber nem o que era que tinha que anotar. Então tá muito envolvido com hábitos. Hábitos. Mudanças de hábitos que você vai ter que fazer. É uma das técnicas, mudar os seus Sim, hábitos. e trazendo para a parte da mentalidade, que a gente nunca vai fugir disso, todos os assuntos que a gente fala, a mentalidade não vai estar presente, que é da minha área. Então tem que puxar, né? Mas você entendeu quando a gente fala de consciência, a gente está falando o quê? Você sabe o que você faz. Aí você perguntou para mim, como é que eu faço para mudar esse hábito? Primeiro você vai ter que entender o porquê que você está fazendo isso. É por conta tá na zona de conforto? Tem dificuldade de mexer no que tem que fazer? Qual que é a sua dificuldade? Você vai ter que achar um caminho para você lidar com essa dificuldade. Aquilo que é difícil tem que se tornar fácil. Então esse é o primeiro caminho. O que está difícil hoje? Você sabe que precisa fazer e você não está fazendo. Como que você pode facilitar isso? É engraçado, né? Que, às vezes a gente até sabe o que tem que fazer para parar de procrastinar. Eu tenho dificuldade para produzir as coisas por falta de conhecimento. Eu não sei o que tem que fazer, então eu vou deixando para Ó, você acabou de tirar o seu próprio caminho. Então, exatamente. E eu tô desde janeiro falando, eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Gente, o ano tá acabando. E você não começou sua pós e não começou a estudar. Entendeu? Então é muito difícil por conta disso. A gente sabe, igual a falar de emagrecer, igual a falar de criar um novo hábito alimentar, tudo. Você sabe que tem um caminho. O problema é dou esse passo, né? Porque a gente quer entrar de cabeça. Você falou, não, a partir de agora não vou mais procrastinar, você vai. Só que agora você está mais consciente. Quando você for falar assim, depois eu faço. Na tua cabeça vai vir. Você vai lembrar de você falando, putz, eu falei que não ia procrastinar, mas vou fazer logo. Faz. Eu falo que esse é o primeiro caminho. Você começar as coisas que você não tem feito, começa com as pequenininhas, com as menores. Entendeu? Desde ter que descer 50 vezes, vou descer 50 vezes hoje sem reclamar. Vou aproveitar para fazer um exercício. Você tá, uma coisa que estava difícil, você está achando um jeito de fazer aquilo ter um porquê, um motivo mais fácil. Entende? Já entra até em outras questões, né? Até de você ver os atos, o que você tem que fazer de um outro olhar, de um olhar mais leve, né? Com mais positividade do que negatividade. Gente, tá tudo ligado. Tudo. Eu sou apaixonada por tudo isso.
eu vou voltar a fazer psicologia, cara. Porque, Tá. meu Deus do céu, que eu já quero fazer especializações, eu já penso na... Eu já estava pesquisando lá, o que eu tenho que ser formada, mas pra mim não dá pra fazer, acho que neurolinguística, acho que era. Tem que ser psicólogo, até biomédica pode, mas advogado não pode. Então, mas é muito interessante. Entendeu? Quando a gente fala de mentalidade, e a gente falou, por que as pessoas procrastinam? Comparar. O primeiro ponto é a tua mentalidade. Porque toda vez que eu converso com alguém que tem uma dificuldade, que tem um transtorno, que tem um problema, a primeira parte é fazer ela desapegar daquilo que ela acredita. Entendeu? Ai, mas é difícil, eu sozinho não consigo. Você consegue, você já tentou? Você vai ter que confrontar. Você vai ter que confrontar. Eu tô com esse projeto há muito tempo. O meu outro, que é do profissional, a Deise viu, tá quase tudo pronto, mas eu sempre arrumo algo para adiar. E agora, por exemplo, eu queria estar fazendo ao vivo, mas eu ainda não consegui achar o jeito de fazer ao vivo. Mas aí eu poderia ter desistido. Eu falei pra Deise hoje, Deise, ela tem um jeito de fazer pelo Spotify, mas eu não deu tempo. Eu poderia dizer, eu vou desistir. Eu falei, não, vamos fazer, vamos gravar o vídeo, depois eu jogo lá no YouTube. Mas faz! Exatamente. Então, é essa mentalidade que a pessoa precisa começar a internalizar. Todos os nãos que você não sabe, que você não consegue, as suas dificuldades, você sabe. Você ficar repetindo, não vai te levar em nenhum outro lugar, não sei onde já está. Né? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Olha diferente. Onde está a maior dificuldade? Onde hoje eu já posso com o que eu tenho, já está disponível para eu posso melhorar. As coisas estão difíceis mesmo ou eu estou tornando difícil? Entendeu? Tia, eu não procrastino, porque eu não vou esperar para comer chocolate, não. Eu vou comer ele agora mesmo. Ai, meu Deus, pega, amassa. E voltando um pouco assim, até por conta da de criança, né? Eu vi esse tempo atrás um vídeo falando que, tipo, a criança, ela nasce, se a gente começar a reparar, ela vai ver que ela nasce com duas grandes vantagens sobre o adulto, que é ela não tem medo de nada. Exato. Porque ainda não criou nenhuma crença limitante. Então ela olha para aquilo e fala, eu vou fazer isso e vai e ela está descobrindo, ela quer saber como que vai ser e ela faz. Exatamente. E a gente não, o que a gente faz? A gente quer descobrir, a gente não vai ver a criança vai lá e faz. A gente quer pensar muito, a gente quer. Eu vou criar um projeto, a gente quer saber o final, a gente não entende que a gente precisa primeiro fazer o começo. Depois a gente vai pensar no meio. Para quando chegar no final, já está feito. A gente quer desenhar até o final. E não tem como, porque quando você não fizer, você não vai encontrar o final da estrada, entendeu? Quem quer emagrecer? A pessoa que está lá no começo. Uma vida totalmente sedentária, sem atividade física, emocionalmente abalada, né? Esteticamente com a autoestima no chão. Aí ela fala assim, eu quero emagrecer. Aí onde que ela vai fazer? Ela vai sair daqui desse ponto e ir lá no final. Entendeu? Ela quer começar lá no final, ela quer começar já fazendo exercício igual todo mundo está lá 3, 4, 5 anos, ela já quer começar a fazer uma dieta hiperrestrita, ela quer começar. Ela quer uma e aí não dá certo. Aí ela fala, eu não consigo. Não é que não consegue, você tem que começar aqui no começo. Você tem que entender como é que estão suas emoções, como controlar suas emoções, você tem que entender como é que está a sua mentalidade, quais são as suas crenças, o que você pode fazer para melhorar. Começou aqui, você vai dar o primeiro passo. Vamos escrever uma academia, beleza? Como que eu vou lidar com a procrastinação para mim ir à academia, para fazer o que tem que ser feito? Entendeu? O primeiro passo você vai ter que descobrir como lidar com isso. Se foi o primeiro dia, vai buscar um prazer ali dentro. O prazer vai vir depois, ele não vai vir de imediato. A pessoa quer ir motivada. A motivação ela é posterior, ela vem com o resultado, ela não vem no início. No início você vai com má vontade, você vai com sono, você vai com raiva. Ixi, essa semana todos os dias eu fico com raiva. Todos. Mas foi. Mas foi eu na força da raiva. Fui. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Eu fiz um compromisso. Entende? Então quer dizer que eu não falho? Falho. Mas hoje eu tenho consciência. Quando eu falho, no outro dia eu tô lá. Eu não fico remoendo, hoje eu não fui. Não, já que eu não fui, hoje eu vou aproveitar para curtir, vou ficar com minha filha, vou brincar. Então assim, sempre fui assim? Não. Então hoje eu tento trazer esse conhecimento, busco levar para as pessoas, para elas se tornarem capazes como eu que me tornar. Mas perfeição, ninguém. Cara, eu nunca mais vou procrastinar. Vai, no momento você vai. Mas hoje você tem esse conhecimento, você tem essa consciência.
Então a chance de você voltar à atividade mais rápido é maior de quem não tem consciência, né? E assim, e aí ela gera uma desorganização, né? Passa de mim, assim. Ela tá Desorganização, tanto mental quanto nas atitudes, né? Dá um beijinho pra ela. não Vai é querer tão mais. cômodo, é porque se ela tá vendo, se ela tá pensando, ela vai querer, tá? E a desorganização acaba fazendo com que as pessoas às vezes falem assim, nossa, eu não sei por que eu não consigo alcançar o sucesso, a prosperidade, a abundância. Poxa, eu tenho capacidade, eu me especializei, mas eu não consigo ter uma estabilidade, mesmo eu ganhando bem, enfim, gera tudo uma bagunça, né? Aí desestabiliza emocionalmente, modifica crenças, né? De eu sou capaz, eu não sou capaz, eu não consigo, esse não consigo, não existe. Já parou pra pensar que tudo que um ser humano é capaz, você também é? Tudo que um ser humano é capaz, você também é. Porque você é ser humano igual, né? Você É é só você. igual. Ah, mas eu tenho, sei lá, vou ser bem radical, sei lá, não tenho braço. Entendeu? Você consegue, só que o teu caminho vai ser diferente. Então, assim, Tanto é que a gente vê pessoas com deficiências físicas fazendo coisas até além do que a gente. que tem todos, exatamente. Então, assim, a pessoa é extraordinária, não, ela só acredita, ela entendeu que ela é capaz, não importa a E fez o que tem que ser feito. Então, assim, E mais do que isso, viu? Aí entra aquela parte que a gente estava falando, da positividade. As pessoas que têm certas limitações, você vê que elas e fazem, são pessoas totalmente diferenciadas das que elas que não fazem. Elas são positivas, elas estão sempre felizes, rindo, brincando. Tem aquele cara, se for famoso dos Estados Unidos, que esqueci o nome dele agora, que ele não tem as duas pernas, os dois braços. Ele casou com uma mulher que com uma enfermeira, sabe? Sim, eu sei quem é. Ai, gente, esqueci. Pra mim, aquele cara é um exemplo de tudo. Porque ele tá ali indo, conversando, brincando, ele não se sente uma pessoa, né? Ele é agradecido. E assim, ó, eu falei do caminho. As pessoas querem pular. Você tem que estar preparado para chegar no final do caminho. Mesmo se existisse as pessoas que ficam milionárias, do nada. Cresceram do nada estão aqui, R$1 milhão na sua conta. O que acontece? Elas ficam pobres logo em seguida. Por quê? Elas não se prepararam para ter aquele dinheiro. Elas não tiveram um pouco, foram construindo, entenderam como é que investe, como é que guarda, como é que isso, como é que aquilo. Para quando elas chegarem naquele montante, elas terem capacidade de estar com aquilo. Elas não se prepararam. Ou seja, ela pulou, você foi lá para a ponta. O que acontece? Volta por isso. A nossa vida é perfeita. Se a gente vive as dores que a gente vive, é para a gente ser capaz de chegar onde a gente quer chegar. Você tem que estar preparado. Esses dias eu vi que a gente estava falando de projeto e tal, que eu queria muito fazer um ao vivo também, um workshop. Aí eu estava lá em casa, eu quero fazer um workshop, mas aí não sei o que você pensa quando você vai lançar na internet? Vai ter um monte de gente. Ah, não, mas eu quero fazer um workshop para ter no mínimo 1000 pessoas. Só que se eu não fiz uma palestra, se eu não tenho workshop para 10, eu vou estar preparada para 1000? Entendeu? Eu vou estar preparada? E se começar todo mundo a fazer pergunta? Se eu não fiz para 10, eu não sei como é que vai ser, eu me planejei para aquilo. Então a gente precisa primeiro fazer uma para 10, depois uma para 50, depois mais uma para 100. Porque aí nesse caminho você vai descobrir, opa, no dia do workshop tem que ter mais pessoas para responder, entendeu? Já tem que ter um link. Você vai descobrir isso no workshop com 5 pessoas, você não vai descobrir um de 1000. Se você descobrir um de 1000, você se lascou, você não vai ter nada disso. Então pra gente chegar lá, a gente tem que trilhar o caminho, não adianta querer pular. Pulou, você vai voltar, pode ter certeza, você vai voltar. A não ser que tem outras pessoas ali que dão um suporte, acontece. Mas na grande maioria das vezes, a pessoa volta com isso. Vai começar com isso e vai fazer certinho. E se você parar para pensar na profissão, na vida de mãe, a gente vai aprender durante o caminho. Para quando chegar aos 17 anos, você deve passar por todo esse percurso para hoje você saber lá com 17 anos. Entende? Então, assim, na área profissional, a mesma coisa. Você teve que atender lá atrás, ter um cliente, se dedicar totalmente a ele, para depois você ter 5, para depois você ter 10 e hoje você ter capacidade de lidar com vários clientes ao mesmo tempo. Se você tivesse lá no início, caindo na tua mesa, 50 clientes para atender, você teria como? Entendeu? Você tem que ter todo um preparo, né? Você tem que trilhar o seu caminho.
Então, assim, não existe metas Subir o degrau. inatingíveis. Existe um caminho. Onde está o grande problema? Ninguém quer trilhar o caminho. As pessoas querem pular etapa. Pular etapa não dá certo. Por exemplo, eu tenho você como paradigma. Nossa, eu quero chegar onde a Karen chegou. Só que eu não quero passar pelo caminho que ela passou. Exatamente. Eu vou lá, nossa, mas se a Karen chegou, se ela tá tão bem ali, se ela tá, nossa, olha o sucesso dela. Eu quero também, mas eu não quero entender o seu caminho. Aí eu vou falar pra você, olha, mas eu comecei fazendo workshop de graça. Eu comecei a treinar uma escola de graça. Aí você fala, eu não vou, de graça eu não quero. Então, entende? Você vai ter que descobrir um caminho pra você. E nem se a gente falou de emagrecimento é mais fácil de exemplificar para as pessoas entenderem, né? Se você começa a querer emagrecer hoje, se você não trilhar o caminho certinho, as pessoas sempre perguntam pra mim, minhas tias principalmente, que não assistiram, elas vão confirmar. Elas falam, cara, o que você fez pra emagrecer? Me conta. Aí eu conto, e elas falam, não, mas assim eu não quero. Ah, mas fazer dieta eu não quero. Ah, não, academia eu não gosto. Então, continua do jeito que você tá. Esse eu falo, eu não minto pra ninguém. Eu conto, ó, eu faço vácuo, que é uma técnica que ajuda bastante. Eu faço isso, faço aquilo. Aí a pessoa não quer. Então você não quer, tem que ser resultado. Para ter o resultado, você vai ter que trilhar o caminho. Se você não quer trilhar o caminho, você tem duas opções. Ou você busca um outro caminho, ou aceita o caminho que você tem. No caso aqui, o corpo, né? Lá no seu Instagram, você conta o processo que você passou para emagrecer? Tô começando agora. Que ali vai abrindo uma salada de fruta. Como eu sou psicóloga, eu atendo diariamente, as demandas são muito variadas, né? E aí eu quero falar pro dia de uma demanda que eu atendi. E aí a gente acaba não... Exatamente. E aí hoje a internet ela exige, né? E a gente tem um nicho específico que você fala só de um assunto. E eu tô ficando toda. Eu também. Porque eu penso nas pessoas e eu falo assim, tá, mas tem tanta gente no Instagram que pode, né? Isso pode ajudar aquela pessoa, mãe, não. E eu não tô muito preocupada ainda, porque eu tô trilhando o meu caminho. Vai chegar um momento que eu vou falar só de um assunto. Vai chegar um momento. Mas esse não é ainda o momento. Esse é o momento que eu estou. Mas de alguma forma ali também, no seu Instagram, vai ter vários assuntos que de alguma forma está relacionado aí. Direta ou indiretamente. Como que é o seu Instagram? Karen Alonso, psicóloga. Karen Alonso, psicóloga. Quem sabe que faz ao vivo, né? Porque, gente, a menina nem podia dar mil desculpas. Mas tá aqui. Ela veio com a pequena. Ah, mas a pequena é muito boazinha. Porque se fosse Valentina nessa idade, não tinha mais nada. Não tinha. Então, assim, Não, pra gente. Mas se fosse uma procrastinadora igual. Gente, desculpa. Mas ó, que fique claro para quem for assistir e para vocês que são minhas parceiras e amigas também. Não existe perfeição, sabe? A gente tem que estar fazendo isso que a gente está fazendo. Ter trocas inteligentes, buscar conhecimento, você ficar sempre lendo, então é isso, o ser humano ele precisa se alimentar de coisas que vão fazer ele evoluir. Enquanto ele ficar ali batendo, se lamentando, reclamando, é sempre difícil, a gente sabe disso. Qualquer mudança tem a sua dificuldade, não importa se é uma mudança grande, se é uma mudança pequena. Procrastinar é difícil por si só, sair de uma procrastinação. Então a gente tem que o quê? Ter essa clareza. Poxa, até aqui eu não dei conta, mas se eu começar agora, hoje, né? De preferência hoje, pequenas coisas, vai sentindo, vai gostando de ter o prazer de fazer. Né? Às vezes eu faço vídeo, eu olho e falo, ai, tá meio ruim. Às vezes eu falo, mas também vou postar. Às vezes, se eu ajudar uma pessoa, tá bom, eu já mandei um vídeo. E se eu não ajudar também, pronto, ficou pra mim de teste, de experiência, de... Que mais pra frente você vai ver como você evoluiu. Porque você tem aquele de exemplo. Eu tenho um vídeo aqui que eu olho, eu falo, gente, olha, eu tô com medo, com vergonha de falar. E nem era medo do assunto. Era medo do quê? De se expor, era medo de jogar pra cama, era medo do que vão falar. A gente tem, o ser humano, todo mundo tem tendência. Todo mundo tem os seus medos, todo mundo. Ah, fulano parece que fala como minhas amigas falam, ai, cara, mas nem parece que você tem vergonha. Eu falei, não parece, mas eu tenho. É uma dificuldade. Que só você está vencendo. Que eu estou vencendo. Como que eu faço para vencer? Eu olho e falo, eu vou ajudar alguém? Eu vou deixar de ajudar alguém por conta de medo? Entende? O que vale mais? Eu faço. Entendeu? Ah, nunca vai ser fácil, mas vai ficando mais fácil cada dia. Então, hoje eu gravo, eu nem tenho mais vergonha. Então, assim, as pessoas falam, como que você fez? Fazendo. Fazia com vergonha, fazia com medo, fazia tremendo, assim.
na primeira podcast que a gente fez. No início, não deu vergonha de nada, meu ouvinte, eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí eu falei, opa, foca, porque você tá aqui pra ter um bate-papo, você tá aqui pra passar o que você sabe, não é pra inventar, não é pra aparecer. E aí eu achei um caminho, ó. Então cada um tenta, isso funcionou pra mim, o que pode funcionar pra você? O que pode funcionar pra você, entendeu? É achar o teu caminho e ir fazendo, vai fazer. Mas nada vai esperar uma ação. É verdade. É assim. E Karen, se procrastinar é tão ruim e sabemos que é algo que nos prejudica, por que simplesmente não focamos o que importa e paramos com esse comportamento de deixar as coisas para depois? Esse ser humano fosse tão simples assim, a gente não tinha tantas questões para conversar. Né? Então, quando a gente fala de procrastinar, a gente está falando também do nosso cérebro. Aquilo que o nosso cérebro viveu, aquilo que ele aprendeu ao longo dos anos. A Daisy falou da Ana, né? As crianças, elas não têm medo. Mas por quê? O medo é aprendido. Exatamente. O medo é aprendido. E a gente, quando a gente fala de crenças, a gente está falando do quê? Do que a gente aprendeu. Se você cresceu ouvindo, não faz isso, para de isso, e aparece já. A mãe, mano, por isso que o nosso papel aqui é importante. A gente precisa cada vez mais entender isso. Hoje eu sou julgada, porque eu deixo ela fazer as coisas que ela tem que fazer. Tipo agora, tô fazendo arte, Mas ela não tá se machucando, ela não tá, entendeu? Pegando ela vai quebrar. Eu vou brigar com ela, eu vou oprimir ela se ela tá conhecendo. Como Tá quer tirar os lencinhos? Calma, depois eu dou outro pra você. Então, ó, entendeu? O que as mães fazem? Elas querem oprimir, elas querem impedir. E aí a gente gera crenças. E nisso eu já falando da criança, mas a gente absorve crenças o tempo todo. Quando a gente assiste algo que diz algo pra gente, quando a gente lê um livro, você fala assim, nossa, isso abriu minha mente. O que isso fez? Mudou sua crença. Até ontem você achava que você tinha um problema. Hoje você vê que, na verdade, o seu problema pode ser resolvido com uma ação nova. Entendeu? Ou tirando um hábito antigo. Aí você vai abrindo possibilidades, que até então você não tinha, porque você tinha uma crença. Aquela crença era de incapacidade. Faltava um conhecimento. Faltava uma pecinha ali para deixar você fluir. Então, tudo que a gente constrói ao longo da vida vai se tornando ou algo que vai te impulsionar, ou paredes enormes que você vai colocando na tua frente, vai te parando em todas as áreas. Então, para a gente poder realmente sair de onde a gente está, deixar de viver, construir uma nova possibilidade, é entendendo e buscando conhecimento. Eu sempre falo isso para todo mundo: conhecimento é o maior remédio que tem para tudo. Entendeu? Todas as dificuldades, procrastinação, depressão, ansiedade, todas as experiências que a gente vive, a gente tem que buscar um novo conhecimento. Se o que a gente já tem não está ajudando, você vai ter que trazer algo novo. Por isso que a terapia funciona. Porque ali dentro do paciente ele consegue se ver e ele consegue ver que ele tem possibilidade. Sozinha, você não vai enxergar. Porque você está restrita, você se restringiu. O teu conhecimento, as tuas crenças, e se nada novo entrar, como é que você vai mudar? Não tem como. Não tem como. Entende? Daqui a um tempo nós vamos fazer um outro episódio e a gente vai falar da nossa evolução, quais técnicas a gente foi buscar pra gente aplicou e que teve resultado pra gente diminuir a procrastinação. Perfeito, é sobre isso, entendeu? Agora eu vou abrir um grupo para mães com foco. Como vocês são mães, vocês vão poder participar. Só que é um grupo super íntimo, pequeno. Eu quero que tenha no máximo 40 pessoas, porque eu quero deixar aberto para as pessoas fazerem isso que a gente está fazendo. Falarem e a gente poder responder, poder debater assuntos em comum, mas que façam o quê? Que evoluam, que a gente consiga, ou funcionou para ela, vou tentar. Se funcionar para mim, eu posso, minha fulana que eu conheço está tendo essa dificuldade. Funcionou para você, olha, a gente vai compartilhando caminhos. Não existe mágica. Não existe errado. Eu vou fazer terapia 5 dias e acaba meu problema. Não vai. Por quê? Um processo contínuo onde envolve ação. Você vai ter que ter um novo conhecimento e, logicamente, uma nova atitude. Não adianta ler 50 mil livros e continuar fazendo a mesma coisa. Não mudar. Não vai mudar. Entendeu? Então, assim, precisa do conhecimento novo. Muitas vezes precisa de alguém que já viveu aquela experiência, por isso que hoje a gente tem muitas mentorias, né? Tem a psicologia que faz isso. Abre esse caminho e fala, você não está enxergando, eu vou te mostrar. Esse caminho aqui, se encaixe um que faça bem para você. Entendeu? Eu falo que na terapia, diferente de uma mentoria,
Uma mentoria de emagrecimento, eu vou te dizer, ó, Kelly, você vai andar, você vai nesse caminho aqui, você vai seguir ele. Você vai começar por aqui, você vai vir aqui, você vai vir aqui, você vai vir aqui e você vai chegar aqui. Dentro da terapia não é assim. O que a gente faz? Você vai se conhecer, ok, essa aqui é você. E aqui tem várias possibilidades. Eu quero que você, naquilo que faz sentido pra você, que vai te fazer bem, que vai mudar isso que você está sentindo, construa um novo caminho. E aí a Kelly vai olhar pra ela e ela vai descobrir qual é o próximo passo. Não sou eu que vou te dizer, ó, Kelly, faz assim, segue isso, faz aquilo, nananana. O psicólogo ele faz isso. Ele te mostra quem você é e quais são as suas possibilidades dentro daquilo que você é. Se você é cristão ou não é, se você acredita em Deus ou não acredita, se você é uma pessoa que tem fé ou não, não interessa. O que interessa é que vai funcionar pra você. Entendeu? Esse é o grande. A gente fica querendo ir seguir o caminho dos outros, só que às vezes o dos outros não é o teu caminho. Igual mãe. As mães sempre estão se comparando com outras mães. Elas não entendem, elas precisam olhar para ela, para a vida dela, para o filho que tem dentro de casa e ver o que se encaixa para os dois. Não é para o terceiro, quarto, quinto, não é assim. A gente se frustra porque você fala, não, mas a fulana falou que a alimentação tem que ser essa aqui. Mas não está se encaixando na sua realidade, não está se encaixando naquilo que você acredita. Então, cria um caminho para você que faça sentido. Se não fizer sentido, você vai sofrer. Entendeu? E inevitavelmente você vai sofrer. Porque não é a tua vida, não é a tua realidade. Né? Então eu vejo muito isso na clínica, pessoas que estão sofrendo, que estão adoecendo porque elas estão seguindo outras pessoas que não vivem a mesma realidade, que não é assim que funciona. Às vezes você nem conhece quais são as suas limitações, você nem sabe. E você está tentando copiar alguém que é muito diferente da sua realidade. Né? Então a gente voltando no assunto inicial, quando a gente procrastina, é porque a gente vê uma dificuldade e a gente acha que não está preparado para lidar. Só que não existe isso de estar preparado. Entende? Se tem uma dificuldade, lida lá para. É o único jeito. Isso aí não é gostoso, não, tia. Não é. Tá chupando. Ai, mas foi um bate-papo bem legal, né? Eu acho que vai ajudar. Peço que quem gostar compartilhe, curte, se inscreva, que a gente vai trazer mais assuntos assim. Mandar sugestões. Eu acho é aqui que a gente consegue entender qual é realmente a dúvida, como a gente pode realmente ajudar, quando a pessoa compartilha qual é a dificuldade que ela está tendo. Né? Então, espero que hoje as pessoas tenham entendido e que a gente quis passar aqui. Que é que todo mundo é capaz, sim. Se tem coisas que estão te parando, que estão fazendo você procrastinar, que estão te trazendo sofrimento, busca um caminho. Não é desistir, não é desistir dos objetivos, parar, né, um sonho, algo já vai, às vezes você está no meio do caminho e você quer voltar. Continua, você vai achar a solução, vai achar o próximo passo, você vai. Mas só precisa diminuir o ruído, né, e ter um novo conhecimento. Não está achando a solução? Um novo conhecimento. Um novo conhecimento sempre vai abrir uma nova porta. Ou pelo menos uma janela. Alguma possibilidade vai abrir. Mas muito obrigada, Karen, por você ter vindo, de ver com o seu bebê. Enfim, não pensou duas vezes na hora que a Deise fez o convite. Obrigada pela Deise também estar aqui sabadão. Nós estamos aqui, nós estávamos trabalhando antes, né, na parte jurídica, e aí paramos para fazer esse episódio. Mas obrigada, viu, meninas? Olha, eu que agradeço a oportunidade. Contem comigo.